Juliana. Aqui tá tudo ok, batom, maquiagem de cabelo. Começa aqui. Olá, pessoal. Vamos agora partir para a sexta competência, conhecer o tratamento tributário. Esta competência se divide em duas etapas. A primeira, vamos conhecer e entender os impostos que incidem sobre o processo de exportação e de importação. E a segunda etapa, vamos conhecer os regimes aduaneiros especiais, que são as exceções às regras das cobranças dos impostos. Bom, primeira parte, os tributos de exportação. No processo de exportação, como vimos desde a competência 2, existem vários benefícios fiscais que dão direitos e incentivos ao produto serem exportados pelas empresas. E para isso, são isentos vários tipos de tributos, que vamos entender posteriormente cada um no processo de importação, como o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o PIS, o Programa de Integração Social, o COFINS, Contribuição para Financiamento de Seguridade Social, o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Todos esses impostos, eles são isentos na composição dos tributos para a exportação. Apenas é cobrado o imposto de exportação, que ele é calculado com base no preço de venda do produto, mais um percentual, uma alíquota que é definida pela Câmara de Comércio Exterior, que na média é entre 30%, mas ela pode ser variada dependendo de produto a produto ou do interesse do governo para que esse produto seja exportado ou mais comercializado dentro do nosso país. Vamos agora entender os tributos na importação. A importação, a tributação ela é mais rígida com relação para que proteja, de certa forma, as indústrias locais. Então, os impostos que são isentos no processo de exportação, na importação eles são cobrados. Mas antes de entender quais são os impostos cobrados, precisamos entender o conceito de valor aduaneiro. O valor aduaneiro, ele compreende o valor do produto vendido na modalidade de Incoterm FOB, Free On Board, porque significa que é o valor do produto mais o valor do frete, do seguro internacional e das despesas portuárias, outros custos que incidam na operação até a chegada do produto no porto, ou no aeroporto ou no país de origem. Então, esse valor é o que vai incidir, a cobrança dos tributos de importação vão incidir em cima do valor aduaneiro. Então, quando o produto chega, não é só o preço de venda fixo que é cobrado o imposto em cima. É em cima desse valor aduaneiro, que é o preço de venda, mais o valor de frete, mais o seguro, mais outras despesas que possam ocorrer até a chegada do produto. Os principais impostos que incidem no processo da mercadoria importada é o II, Imposto de Importação, o IPI, o PIS, COFINS e o ICMS. Todos esses iremos abordar detalhadamente. Imposto de Importação, o II. A finalidade, como falamos antes, é exatamente de proteger a indústria nacional, fazer com que o produto que vem importado, ele não entre com preço mais barato, muito mais competitivo do que as indústrias nacionais. Então, esse imposto ele não é fixo para todos os tipos de produtos. Ele vai variar de acordo com o NCM do produto. Então, cada produto ele pode ter uma taxa de alíquota diferenciada de imposto de importação. Ele é definida também pela tarifa externa comum, a TEC, como vimos na composição do NCM. Então, cada produto, de acordo com o seu NCM, tem uma tarifa externa comum específica que vai ser cobrado em relação ao valor aduaneiro. Então, o imposto de importação ele é calculado com base no valor aduaneiro vezes a alíquota fixada na TEC. De acordo com a fórmula, podemos observar, o II é igual a percentual da TEC vezes o valor aduaneiro. Com esse cálculo, você encontra o valor do imposto de importação. Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. O IPI é um tributo federal que incide exclusivamente sobre produtos industrializados, que ele está relacionado na tabela de incidência de produtos industrializados, a TIPI.
né? A alíquota é diferenciada também, como no imposto de importação, dependendo da necessidade que o governo tenha de importar esse produto, podendo chegar a zero, dependendo da necessidade que tenha desse produto. A base da alíquota do IPI é o valor aduaneiro somado ao valor do imposto de importação. O IPI ele é calculado pela aplicação das alíquotas da tabela de imposto de produtos industrializados sobre a base de cálculo que podemos ver a seguir. O IPI é igual a TIPI percentual vezes o valor aduaneiro mais o imposto de importação. PIS importação e COFINS importação. Esses tributos, eles são tributos de contribuições sociais, que também são tributos federais. O PIS, como falamos anteriormente, é o Programa de Integração Social, e o COFINS, Contribuição para Financiamento de Seguridade Social. Eles funcionam e incidem sobre todos os produtos importados. As alíquotas aplicáveis do PIS e do COFINS, podemos compreender geralmente o PIS 1,65% e o COFINS de 7,6%. A base de cálculo para as ambas contribuições, a base é o valor aduaneiro das mercadorias importadas acrescida do imposto de circulação de mercadorias e serviços, e a prestação, que é o ICMS, que incide sobre a importação do valor das próprias contribuições, pois ela é calculada pelo preço, o preço final das mercadorias, conforme podemos ver na fórmula. O PIS é igual à alíquota do PIS vezes, entre parênteses, valor aduaneiro, mais ICMS, mais o valor do PIS novamente, mais o COFINS. Essa fórmula, executando toda essa fórmula, chega-se ao valor da cobrança do imposto do PIS. O COFINS é a alíquota do COFINS vezes, entre parênteses, valor aduaneiro, mais ICMS, mais PIS, mais COFINS, fecha parênteses. Ao final do cálculo dessa fórmula que se chega ao preço do imposto COFINS. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O ICMS é um imposto cobrado pelas secretarias das fazendas estaduais. Diferente dos outros tributos, esse é um tributo que é estadual, porém é cobrado para todo o produto que circula dentro do país, vindo do exterior ou dentro mesmo, ou sendo comercializado aqui dentro. A alíquota do ICMS, ela varia, em média, pode chegar de 0%, ser isento de ICMS, até 25% em cima do valor do produto. A base de cálculo do ICMS é o somatório do valor aduaneiro, do imposto de importação, do IPI e do próprio ICMS, considerado como se chama o cálculo por dentro, que vamos explicar nas fórmulas seguintes. Quaisquer outros tributos incidentes sobre a importação e as despesas aduaneiras referentes à importação, conforme discriminados na base de cálculo abaixo. O ICMS é igual a alíquota do ICMS, o percentual da alíquota, vezes, abre parênteses, valor aduaneiro, mais o imposto de importação, mais o IPI, mais o próprio ICMS, o valor do ICMS, mais os outros tributos que vinham a incidir sobre o produto na importação, mais despesas aduaneiras. Ou também pode ser calculado da seguinte forma: o ICMS é igual à alíquota do ICMS vezes, abre parênteses, valor aduaneiro, mais imposto de importação, mais IPI, mais outros tributos, mais despesas aduaneiras, fecha parênteses, dividido por, abre colchetes, 1 menos a alíquota do ICMS percentual, fecha parênteses, fecha colchetes. Então, se você fizer todo esse cálculo, você chega ao real valor do ICMS. Podemos ver no cálculo seguinte, nesse exemplo, como vocês encontrarem o valor do ICMS. Por exemplo, o valor do produto mais margem de lucro é de R$ 80. A alíquota do ICMS é de 17%. Como chegaremos ao valor para poder calcular o imposto do ICMS? Faremos da seguinte forma: consideramos o valor do produto total em 100%.
Vamos subtrair desse valor a alíquota do ICMS, 17. Então, vai gerar um produto que vai gerar um valor de 83. Então, a base de cálculo agora será da seguinte forma: R$80 dividido por 83 vezes 100 vai dar o valor de 96,38. A esse valor você multiplica novamente os 17% e vai dar o valor de 16,38, que é o valor devido do ICMS. Se fosse feito direto, não daria o mesmo valor. Se você pegar R$80 e multiplicar, adicionar ele mais 17%, não daria o mesmo valor, daria um valor de 13,60, e que é o valor errado. Por isso que se chama o cálculo do ICMS por dentro. Além desse tributo, temos também um tributo que ocorre só quando o produto vem importado via navegação marítima, que é a cobrança do adicional ao frete de renovação da Marinha Mercante, o AFRMM. É um tributo específico para os produtos que vêm importados via transporte aquaviário. Pode ser 25% quando a navegação de importação, 10% quando a navegação de cabotagem ou 40% de navegação fluvial ou lacustre. Vamos agora conhecer os regimes aduaneiros especiais. Os regimes aduaneiros especiais são as exceções às regras. Todos os produtos, quando são importados, eles incidem esses tributos que vimos anteriormente. Porém, alguns produtos entram nesses regimes especiais que são isentos de certas operações de cobrança de impostos. Antes disso, precisamos entender alguns conceitos dentro desse processo de regime aduaneiro. Precisamos entender o que é a zona primária e a zona secundária no processo de importação e exportação. A zona primária compreende toda a área interna dos portos, aeroportos, zonas de fronteira, naqueles terminais alfandegados que ficam nas cidades de fronteira. Então, quando você está dentro de uma área privada do porto ou dentro de uma área privada do aeroporto, é considerado que você está dentro da zona primária. Por exemplo, quando você vai viajar de avião para um país específico, você passa pela alfândega e entra numa área de embarque internacional. Nessa área de embarque internacional só circulam as pessoas que já passaram pela alfândega, porque aquela área ali é considerada uma zona primária, que ele já está pronto para sair do país ou entrar no país. É como se fosse uma zona neutra. Dentro dos portos acontece a mesma coisa. Quando você está ali na beira do cais, só entra naquela parte quem trabalha com aquela operação ou quem está embarcando ou desembarcando de algum navio que esteja ancorado no porto. E zona secundária compreende todo o restante do território brasileiro, O brasileiro que se chama território aduaneiro. Então, se você não está na zona secundária, você pode estar Portanto, se você não está na zona primária, você pode estar na zona secundária, que é todo o restante. Então, saindo daquela área restrita, você já está numa zona secundária, que aí pode se circular livremente. E para sair de uma zona primária para uma zona secundária, o produto precisa ser nacionalizado, então precisa ser pago todos os tributos, a não ser que entre em condições de regimes aduaneiros especiais. Os regimes aduaneiros especiais. Esses regimes, eles se dividem em regime aduaneiro comum, como regra geral, qualquer produto que seja importado, ele é efetuada a cobrança de tributos de impostos, tanto na importação como na exportação. Regimes aduaneiros especiais, que são exatamente o que a gente vai entender agora, que é a exceção à regra, aos regimes, e os regimes aduaneiros aplicados a áreas especiais, ou seja, são regimes aduaneiros aplicados a regiões. Os produtos que estejam em determinadas regiões conseguem algumas isenções, como Zona Franca de Manaus, a zona de processamento de exportação. Então, os produtos e as indústrias que estão sendo fabricadas ou que são importados para aquela região ganham alguns benefícios por estarem localizados numa área especial. Alguns desses regimes vamos estudar agora. Primeiro, trânsito aduaneiro. O que significa o trânsito aduaneiro? É um regime que permite que a mercadoria seja transportada
sem que seja pago os impostos, né, para que ela saia de uma zona primária para uma zona secundária ou para uma outra zona primária. Esse transporte só pode ser executado através de um documento chamado Declaração de Trânsito Aduaneiro, onde um transportador específico que tem uma autorização específica da Receita faz esse pedido à Receita Federal para fazer esse transporte dessa mercadoria de uma zona primária para outra zona primária ou de uma zona primária para outra zona secundária sem o pagamento dos tributos. Admissão temporária. Ele permite o ingresso de mercadorias, ou seja, você importa mercadorias que vêm de um determinado país do exterior, né, e que vai ficar no país só por um determinado prazo. Qual é um exemplo que podemos dar para essa operação? Por exemplo, importações de obras de arte para um evento de uma exposição. Essa obra de arte de Picasso, ela não vai, por exemplo, de algum pintor famoso internacional, ela não vai ser vendida aqui no Brasil, ela só vai vir para cá, passar um determinado período durante a exposição e depois vai ser novamente voltar para o seu país. Então, ele entra no país sem a cobrança de tributos. Exportação temporária. Funciona da mesma forma que a admissão temporária, só quando a gente vai exportar um produto, né, e que vai passar um determinado período em outro país só para esse evento específico e depois ele retorna. Se não entrar com esse regime, quando ele retornar, vai ser cobrado os impostos porque se considera que está fazendo uma importação. Vamos agora conhecer os regimes aduaneiros especiais. Os regimes aduaneiros especiais são as exceções às regras. Todos os produtos, quando são importados, eles incidem esses tributos que vimos anteriormente. Porém, alguns produtos entram nesses regimes especiais que são isentos de certas operações de cobrança de impostos. Antes disso, precisamos entender alguns conceitos dentro desse processo de regime aduaneiro. Precisamos entender o que é a zona primária e a zona secundária no processo de importação e exportação. A zona primária compreende toda a área interna dos portos, aeroportos, zonas de fronteira, naqueles terminais alfandegados que ficam nas cidades de fronteira. Então, quando você está dentro de uma área privada do porto ou dentro de uma área privada do aeroporto, é considerado que você está dentro da zona primária. Por exemplo, quando você vai viajar, né, de avião para um país específico, você passa pela alfândega e entra numa área de embarque internacional. Nessa área de embarque internacional só circulam as pessoas que já passaram pela alfândega, porque aquela área ali é considerada uma zona primária, que ele já está pronto para sair do país ou entrar no país. É como se fosse uma zona neutra. Dentro dos portos acontece a mesma coisa. Quando você está ali na beira do cais, só entra naquela parte quem trabalha com aquela operação ou quem está embarcando ou desembarcando de algum navio que esteja ancorado no porto. E zona secundária compreende todo o restante do território brasileiro, né? O brasileiro que se chama território aduaneiro. Portanto, se você não está na zona primária, você pode estar na zona secundária, que é todo o restante. Saindo daquela área restrita, você já está numa zona secundária, que aí pode-se circular livremente. Para sair de uma zona primária para uma zona secundária, o produto precisa ser nacionalizado, então precisa ser pago todos os tributos, a não ser que entre em condições de regimes aduaneiros especiais. Os regimes aduaneiros especiais. Esses regimes, eles se dividem em regime aduaneiro comum, como regra geral, né, qualquer produto que seja importado, ele é efetuada a cobrança de tributos de impostos, tanto na importação como na exportação. Regimes aduaneiros especiais, que são exatamente o que a gente vai entender agora, né, que é a exceção à regra, aos regimes, e os regimes aduaneiros aplicados a áreas especiais, ou seja, são regimes aduaneiros aplicados a regiões. Os produtos que estejam em determinadas regiões conseguem algumas isenções, como Zona Franca de Manaus, a zona de processamento de exportação. Então, os produtos e as indústrias que estão sendo fabricadas ou que são importados para aquela região ganham alguns benefícios por estarem localizados numa área especial. Alguns desses regimes vamos estudar agora. Primeiro, trânsito aduaneiro. O
que significa o trânsito aduaneiro? É um regime que permite que a mercadoria seja transportada sem que seja pago os impostos, né, para que ela saia de uma zona primária para uma zona secundária ou para uma outra zona primária. Esse transporte só pode ser executado através de um documento chamado Declaração de Trânsito Aduaneiro, onde um transportador específico que tem uma autorização específica da Receita faz esse pedido à Receita Federal para fazer esse transporte dessa mercadoria de uma zona primária para outra zona primária ou de uma zona primária para outra zona secundária sem o pagamento dos tributos. Admissão temporária. Ele permite o ingresso de mercadorias, ou seja, você importa mercadorias que vêm de um determinado país do exterior, né, e que vai ficar no país só por um determinado prazo. Qual é um exemplo que podemos dar para essa operação? Por exemplo, importações de obras de arte para um evento de uma exposição. Essa obra de arte de Picasso, ela não vai, por exemplo, de algum pintor famoso internacional, ela não vai ser vendida aqui no Brasil, ela só vai vir para cá, passar um determinado período durante a exposição e depois vai ser novamente voltar para o seu país. Então, ele entra no país sem a cobrança de tributos. Exportação temporária. Funciona da mesma forma que a admissão temporária, só quando a gente vai exportar um produto, né, e que vai passar um determinado período em outro país só para esse evento específico e depois ele retorna. Se não entrar com esse regime, quando ele retornar, vai ser cobrado os impostos porque se considera que está fazendo uma importação. Entreposto aduaneiro, né, é o regime que permite a importação ou exportação das mercadorias para um depósito específico, é um local determinado onde há suspensão do pagamento de tributos sob o controle fiscal, ou seja, a mercadoria ela vai para esse depósito e lá ela pode ser descarregada, mas ela está ali sob o controle, ela não está dentro do porto, dentro do aeroporto, ela pode ir para esse terminal, que geralmente está numa zona secundária, mas ela só pode ser transferida por estar ali porque ela está dentro do entreposto aduaneiro. Esse entreposto, ele tem funcionários da Receita que controlam todas as mercadorias que entram e que saem dali. Depósito alfandegário certificado, é o DAC. É o regime que permite a realização de uma exportação sem transferência física imediata da mercadoria. Ou seja, a exportação é feita, mas a mercadoria fisicamente ela ainda não saiu. Ou seja, é efetuada uma venda do produto, uma saída, mas a mercadoria ainda não saiu do país especificamente. Drawback. Drawback é um tipo de regime aduaneiro muito utilizado dentro das indústrias em geral. Esse regime ele permite que produtos, insumos, partes e peças sejam importados com isenção, suspensão ou restituição dos tributos. Por quê? Porque esses produtos, esses insumos que são importados, eles vão ser usados para produção, beneficiamento que se chama, de um outro produto que vai ser gerado, que vai ser 100% exportado. Então, para incentivar a exportação, a fabricação de produtos que sejam vendidos para o mercado externo, esse regime aduaneiro faz com que as empresas importem as matérias-primas, ou embalagens, ou partes e peças para a fabricação desse produto, com um preço mais acessível, porque não é cobrado os impostos. Esse drawback também pode ser conhecido como drawback integrado, que ele pode ter essa isenção de produtos e de tributos, né, tanto de insumos, né, partes e peças adquiridas de importação, como também de produtos no mercado interno que posteriormente serão usados para a fabricação de um produto que será exportado. Bom, pessoal, finalizamos assim nossa sexta competência, onde entendemos todos os tributos cobrados no comércio exterior e os regimes aduaneiros especiais. Até a próxima. Estou muito séria.